uma alegria muito grande e ao mesmo tempo uma emoção muito grande. Hoje é um dia extremamente especial, seja da forma que for, é um dia extremamente especial, um dia dedicado aos pais. Não tem como não me emocionar no dia de hoje, então peço a compreensão de vocês para a exposição de hoje. Vamos falar um pouquinho sobre esta figura tão importante nas nossas vidas. Ser pai é receber de Deus a oportunidade de uma nova semeadura na lavoura bendita da nossa evolução. Uma nova oportunidade para uma nova semeadura. A importância de ser pai, de recebermos de Deus as sementinhas dentro de um relacionamento e a responsabilidade de fazermos jus a criar essas criaturas que não são nossas, que são do Criador e que Ele nos empresta, que Ele coloca sobre a nossa tutela. Os pais da terra não são criadores, são zeladores das almas que Deus lhes confia no sagrado Instituto da Família. Esta frase é do Emmanuel, do Chico. Zeladores das almas. Olha só, como eu disse, nós recebemos criaturas do Criador, não são nossos. Pertence a este Deus, a este Criador que também nos criou. E nós, quando recebemos, antes de receber, né, no seio do nosso lar, nós somos questionados, nós somos consultados para recebê-los. Deus colocou a criança sob a tutela dos pais, para que eles a conduzam no caminho do bem. E lhes facilitou a tarefa ao conceder à criança uma constituição frágil e delicada, que a torna acessível a todas as impressões. Do Livro dos Espíritos. Uma frase do Livro dos Espíritos. Olha a profundidade disso, gente. A criança vem até nós frágil, necessitando de amparo, necessitando de carinho, de amor, uma sementinha a ser cultivada. E devido à sua fragilidade, se torna fácil nós impregnarmos nessas almas os valores e os princípios morais, os valores e os princípios de apreço à família, de responsabilidade para com a sua posição na família. A gente aprende que cada ser humano tem uma posição dentro de uma família. A posição do pai, a posição da mãe e a posição dos filhos. E filhos não podem confundir as suas posições. Nós, como filhas mulheres, às vezes, e quando eu digo nós, eu me coloco nessa posição, depois eu vou me permitir falar um pouquinho do meu pai, que já partiu. Nós, às vezes, nos colocamos na posição de esposa, tomando as dores das nossas mães, lembrando que ninguém é perfeito. Às vezes, um homem pode ser um péssimo marido e um excelente pai, ou pode ser um excelente marido e um péssimo pai. Porque nós estamos neste processo de organização. Nós estamos nesse processo de nos vencermos a nós mesmos para nos tornarmos seres melhores. Sobre essa questão da criança frágil e delicada, mais acessível às nossas impressões, eu costumo dizer sempre que nós precisamos observar muito os nossos bebês, né? Quando a gente recebe, a gente ouve coisas do tipo: ai, um anjinho que Deus mandou. Na terra não reencarnam anjinhos, como dizia Dona Marina Jobim, que o irmão há pouco citou. Aqui
Não existe mocinhos, nós somos todos bandidos. Vivemos num planeta de provas e expiações. É um anjinho aos nossos corações, mas ele traz uma bagagem de vidas e vidas e traz consigo tendências a serem superadas. E nós precisamos estar atentos, desde a tenridade. A criança que judia do animalzinho, nada de achar bonitinho. A criança que diz palavrão e que agride os coleguinhas, nada de achar engraçadinho. Nós precisamos formar o cidadão de bem. E quando eles são pequenos é mais fácil de nós conduzi-los, porque à medida que eles vão crescendo, e que nós crescemos também, e que um dia nós tivemos neste lugar comum, né? Pai e mãe estão totalmente errados. Tem a fase em que nós somos os detentores da razão. Pai e mãe é ultrapassado, pai e mãe não sabe o que fala, fase da adolescência ali, né? Não é para todos, mas todos os que fomos acalentados pelo amor paterno, com certeza, recordamos nosso velho com saudade. Particularmente quando nós mesmos nos tornamos pais. As lembranças acodem aos atropelos. Essa imagem é a imagem do meu pai, na sua idade bem madura, e do meu filho mais velho. Eu quero falar um pouquinho hoje sobre ele. Como não falar dos pais? E hoje não falar especialmente do meu, né? Meu pai foi um homem bem difícil, mas como pai, eu demorei a entender o quanto ele foi grandioso. Como marido, eu diria que ele foi péssimo. E na época da minha juventude, ficou difícil de eu separar a minha posição de filha da minha posição de mulher, companheira da minha mãe. Porque num relacionamento nem sempre os casais se afinizam. E não quer dizer que os filhos não vão sofrer com essa situação. Mas há que se colocar na balança e entender a nossa posição dentro deste contexto familiar, dentro desta relação. De todas as fotos que eu tenho com meu pai, essa traduz o encontro das nossas almas. A gente brigou muito. Meu pai foi meu herói até a minha primeira gravidez. E o meu pai trabalhava em caminhão, então ele viajava muito. Quem nos criou foi a minha mãe, uma senhora que batia pelo meu ombro, e ela era pulso de ferro. Então quando o pai chegava aos finais de semana, ele era o querido, né? Muito embora, quando nós não nos comportávamos, ela simplesmente dizia: esperem o pai de vocês chegar. Os antigos ouviram essa frase muito, né? Espera o pai de vocês chegar. Isso para nós bastava para que nós nos comportássemos. O pai nunca bateu em nós. Minto. Ele bateu uma vez numa das minhas irmãs. Porque no momento em que ele estava chegando e o caminhão estacionava na frente da nossa casa, esta minha irmã se desentendeu com outra, as unhas compridas, e quando a outra passou, ela passou as unhas nas costas da irmã e ficaram correndo filetes de sangue. E o pai chegou bem neste momento. Eu lembro que ele pegou a minha irmã, levou para dentro do quarto, fechou a porta e o barulho foi muito grande. Era barulho de cinta e grito e... Só que o interessante é que depois que ela saiu do quarto, não tinha marca nenhuma de cinta. Eu acredito que ele bateu mais nos móveis do que nela e ela gritava de susto, porque o pai nunca tinha encostado um dedo em nós. São memórias que eu guardo. Quando eu estava grávida do meu primeiro filho, eu tive a minha grande decepção com o meu pai. Eu descobri que ele tinha casos fora do casamento. Imagina para uma filha que idolatra um pai descobrir
que o pai traía a sua mãe. E para mim, isso foi terrível. E eu, como filha mais nova e extremamente apegada, né? Tanto a mãe quanto a ele, nós nos degladiamos a partir daí inúmeras vezes. E depois eu fiquei viúva, muito jovem, e nós fomos morar no mesmo pátio. Então nós começamos uma queda de braço. Ele queria controlar a minha vida e a forma como eu educava os meus filhos, e eu queria controlar a vida dele e o que ele fazia fora de casa. Imaginem vocês a guerra ferrenha que se armou entre nós dois. Eu confesso para vocês que houve momentos em que eu odiei meu pai, com todas as forças que alguém pode odiar alguém. E Deus foi tão bondoso comigo, tão bondoso, que Ele me colocou no lugar em que eu precisava para cuidar da minha mãe e dele, até o último suspiro. Porque eu era a filha que tinha 2 filhos, mas que não tinha um marido. Então eu era a pessoa certa para cuidar dos 2. E foi o que a família fez, delegou a mim este cuidado. E com o passar do tempo, e com a velhice, e com a fragilidade que essa velhice trouxe, eu me apaixonei tão profundamente por aquela figura que era meu pai. Eu resgatei as nossas lembranças de infância. Eu tenho, inclusive, uma poesia que eu fiz, porque eu era poetisa na minha adolescência, e às vezes isso aflora em mim. E eu fiz essa poesia sentada do lado da cama, numa das vezes em que ele ficou por dias no hospital. A minha mãe já tinha partido. Eu peço permissão para vocês hoje para ler. Sentada a teu lado, neste quarto de hospital, te olho com um misto de piedade e devoção. Teu sono parece tranquilo, mesmo assim inquieta meu coração. Tantos anos se passaram, tantas dores foram sofridas. Entre lágrimas e risos, fomos levando nossas vidas. Foram muitos fracassos, meu velho, mas muitas vitórias também. Só se lamenta da vida aquele que não sabe dar valor ao que tem. Aprendi muito contigo, com tuas ações, com teus ditos. Aprendi, acima de tudo, a lutar pelo que acredito. Te olho e sorrio sozinha, lembrando das brigas sem par. Quantas razões sem razão que nos levaram a brigar. Quantas vezes busquei no teu abraço o conforto, no teu olhar a aprovação. Apesar das inúmeras diferenças, meu pai, nos reencontramos pelo coração. Teu cheiro, tua pele, teu olhar, teu riso, teu bom humor, tua doce vibração serão para sempre um estandarte que carregarei em toda a direção. Ser imperfeito, cheio de erros, egoísta às vezes, orgulhoso, sem chance de santificação. Sou feita da mesma matéria, com todos os defeitos possíveis. Por isso, te peço perdão. Perdão pelas vezes que me achei no direito moral de te criticar, que me achei superior, cheia de razão e capacitada a te condenar. Mas a vida tem suas artimanhas e nos coloca em nosso lugar. Só compreende o valor de ter paz quem aprende a perdoar. O perdão só se torna fácil quando a gente aprende a se autoanalisar e a amar. Por isso, meu velho amigo, peço em prece a nosso Pai e Senhor, te cuide com todo zelo, respeito, carinho e amor. Sei que em algum momento vais partir, irás embora. Peço ao Papai do Céu que te conforte e te guie quando chegar tua hora. Este senhor, que foi um sustento, apesar da sua fraqueza, que
foi uma força, apesar das suas limitações. Este senhor foi meu pai, cheio de defeitos, como acredito o pai de inúmeros de vocês aqui. Não tem quem não tenha suas dificuldades com pai, com mãe, né? Faz parte. E como dizia lá no início, a paternidade, a maternidade, ela é uma grande oportunidade. Há pais que são pais, há pais que são mães, há pais que gostariam de ser pais e perderam essa oportunidade por inúmeras razões. Há pais que tiveram medo de ser pais, há pais que não conheceram seus filhos, alguns por opção, outros porque não tiveram outra escolha. A gente sempre fala muito da condição de mãe, até porque mãe carrega 9 meses, mas a figura do pai também é uma figura extremamente importante. E nós precisamos aprender a perdoar. E se ele já partiu e ainda existe alguma mágoa, que através das preces nós possamos pedir este perdão, nos perdoar. A espiritualidade de luz nos fala do quão grande e importante estas figuras. Quem somos nós, tão imperfeitos, tão cheios de erros, tão vaidosos, tão orgulhosos, para criticar, condenar, culpar? Ninguém sabe o que vai no coração do outro. Os pais aqui presentes não têm como dizer o que vai no coração dos filhos, que são frutos de um amor, de um relacionamento, que são sementinhas que nós cultivamos e vimos crescer. Quem pode dizer com certeza quem serão nossos filhos amanhã? Como nós podemos entender o que passa na alma do outro? E como eu digo sempre, aceitar o erro do outro não quer dizer ser conivente ou achar que está correto. É entender que talvez é o máximo que esse outro consegue fazer no momento. E que um dia talvez nós tenhamos estado lá, nessa situação. De más mães ou maus pais, de pais que abandonaram, de pais que traíram, de pais que não conseguiram ser pais. É importante nós olharmos para dentro de nós mesmos acima de tudo. E antes que a nossa amada Margarete encerre hoje a palestra, eu tenho aqui do Casimiro Cunha. Era para eu ter lido essa no início, né? Mas então, para tirar a última parte da minha poesia, vamos ler uma do Casimiro Cunha aqui, né? Ele ditou para o Chico Xavier, Carta aos Pais. Não podes viver a esmo, numa estrada indefinida. Um pai tem obrigações das mais nobres que há na vida. Meu irmão, em tua casa, nas ternuras dos filhinhos, personifica o bom senso entre os beijos e os carinhos. Por enquanto, a terra inteira ainda é um mar encapelado. Se não dominas a onda, viras a ser dominado. Estende à luz do caminho a tua finalidade, não é somente a da espécie nas lutas da humanidade. Exige-se muito mais dos teus esforços no mundo. Recebeste de Jesus um dom sagrado e profundo. Se a missão das mães terrestres é conduzir e ensinar, o teu trabalho é de agir, no esforço de transformar. Não olvide teus deveres na esfera da educação, fazendo de tua casa a escola da redenção. Um pai que deixa os filhinhos abandonados ao léu, não corresponde no mundo à confiança do céu. Cuida bem dos pequeninos. A educação tem segredos que devem ser estudados desde os tempos dos brinquedos. A tua função no lar não é somente prover.
mas adotar providências procurando esclarecer. Ensina os teus a gastar. Quem vive muito à vontade pode encontrar a miséria no fim da ociosidade. Gastar somente o que é justo é ser prudente e cristão. Quem gasta o que não é seu faz dívidas de aflição. Luta sempre, mas se os teus não te seguirem os trilhos, esperemos nesse Pai, de que todos somos filhos, na pobreza ou na fortuna. Esforça-te, meu amigo, exemplifica o trabalho e Deus estará contigo. Casimiro Cunha. Então que nós façamos a nossa parte, né? Como pais, como pães, aquelas mães que são pais solos, né? E que nós consigamos dar o nosso melhor. Não quer dizer que nós vamos conseguir, às vezes, os pais tentam de todas as formas e os filhos se perdem nas armadilhas deste mundo tão cheio de opções, né? Tão cheio de escolhas às vezes extremamente erradas, mas enfim. Mas que nós possamos deitar a nossa cabeça no travesseiro e saber que a gente deu o nosso melhor. Margarete, por favor, vem nos presentear com a tua voz. Esses seus cabelos brancos, bonito, esse olhar cansado, profundo, me dizendo coisas, num grito me ensinando tanto, do mundo esses passos lentos, de agora caminhando sempre comigo. Já correram tanto na vida, meu querido, meu velho, meu amigo. Sua vida cheia de histórias, essas rugas marcadas pelo tempo, lembranças de antigas, vitórias ou lágrimas choradas. Ao vento sua voz macia me acalma e me diz muito mais do que eu digo, me calando fundo na alma, meu querido, meu velho, meu amigo. Seu passado vive presente nas experiências contidas nesse coração, consciente na beleza das coisas da vida. Seu sorriso franco me anima, seu conselho certo me ensina. Beijo suas mãos e lhe digo, meu querido, meu velho, meu amigo, eu já lhe falei de tudo, mas tudo isso é pouco diante do que sinto, olhando os seus cabelos tão bonitos. Beijo suas mãos e digo, meu querido, meu velho, meu amigo, olhando os seus cabelos tão bonitos.